Hoje nosso estudo é sobre potencial de ação. O potencial de membrana, diferença de potencial da membrana, é uma propriedade cujo valor varia em função do tempo e pode ser calculado pela equação da corda, que foi apresentada no estudo sobre potencial de membrana. As flutuações e oscilações do potencial de membrana são importantes para as funções fisiológicas. Um exemplo é o potencial de ação. Por outro lado, os potenciais de equilíbrio que são próprios para cada íon são valores relativamente constantes, determinados pela diferença de concentração entre compartimentos para esse íon. Sabendo que o valor do potencial de membrana é variável, enquanto os potenciais de equilíbrio para cada íon são valores constantes, conclui-se que o valor do potencial de membrana raramente é igual ao potencial de equilíbrio de um íon especificamente. Isso significa dizer que quase nunca ou muito raramente, um íon específico vai estar no estado de equilíbrio eletroquímico. Ao contrário, ele estará em movimento de um compartimento para o outro. E para determinar a direção desse movimento, que é um fluxo passivo gerado pelo desequilíbrio eletroquímico, é preciso comparar o valor do potencial de membrana da célula com o valor de potencial de equilíbrio desse íon. Vamos observar a tabela a seguir. Para o caso dos íons com potencial de equilíbrio positivo, como é o caso do sódio e do íon cálcio, basta comparar o valor do potencial de membrana com o valor do potencial de equilíbrio do íon. Se o valor do potencial de membrana for maior do que o potencial de equilíbrio do íon, o movimento do íon será na direção determinada pela força elétrica. Caso contrário, o movimento vai ser na direção determinada pela força química ou gradiente de concentração. Ao se analisar a situação de íons com potencial de equilíbrio negativo, como é o caso do íon cloreto e potássio, a relação acima será invertida. Se o potencial de membrana for mais negativo que o potencial de equilíbrio, o movimento do íon será na direção determinada pela força elétrica. Caso contrário, o movimento vai acontecer na direção determinada pela força química. Esse raciocínio, para qualquer íon, pode ser resumido por essa expressão, onde Vm é o valor em módulo do potencial de membrana. Temos também o módulo do potencial de equilíbrio do íon que se está estudando. Quando essa diferença for maior do que zero, o movimento do íon será a favor do campo elétrico. Cátions vão procurar o lado negativo e ânions procurando o lado positivo. Quando essa diferença for menor do que zero, o movimento dos íons será a favor do gradiente de concentração. O movimento dos íons do lado de maior concentração para o lado de menor concentração. Ao se falar de potencial de ação, trata-se de uma rápida e grande alteração que ocorre na diferença de potencial elétrica que existe através da membrana de uma célula que é excitável. Por exemplo, um neurônio, uma fibra muscular. Essa alteração pode ser no sentido de reduzir
ou de inverter a diferença de potencial elétrico existente na situação em repouso. A partir do potencial de repouso, que são valores entre menos 50 milivolts a menos 80 milivolts para neurônios, e pode ter valores ainda mais negativos no caso de músculo. Se há um estímulo suficiente para atingir determinado limiar, vai haver uma inflexão na curva, iniciando uma rápida despolarização, até atingir um valor de pico. Após esse pico, acontece uma repolarização, retornando para valores de potencial negativo, que muitas vezes é mais negativo do que o potencial de repouso da condição inicial. Isso é conhecido como hiperpolarização. Após um certo período, o potencial de membrana retorna ao seu valor de estado inicial, que nesse gráfico seria menos 60 milivolts. A geração do potencial de ação é da forma tudo ou nada. O que isso significa? Significa que existe um limiar. Se esse valor do limiar for alcançado, vai acontecer o potencial de ação. Caso contrário, se o estímulo for inferior a esse limiar, não vai acontecer o potencial de ação. Essa figura à esquerda ilustra as respostas que são geradas por estímulos cada vez maiores. Vemos que até certo momento os estímulos que são gerados são insuficientes para fazer acontecer o potencial de ação. A partir de um certo momento, o potencial de ação já é notado nessa figura. Então, a partir de certa magnitude do estímulo, que é denominado limiar, ilustrado por essa reta na cor azul, há uma modificação na forma da resposta, que é caracterizada por uma inflexão, que está sendo apontada pela seta, seguida por uma fase de subida, que é uma despolarização. Ao estudar os potenciais de ação, percebe-se que há períodos refratários. Isso está ilustrado na figura à direita. Períodos refratários são períodos curtos após um potencial de ação, e nesse intervalo de tempo é difícil ou impossível gerar um outro potencial de ação. Nessa figura à direita, são aplicados estímulos com intervalos de tempo de 2 milissegundos, 3 milissegundos, 4 milissegundos. É possível notar que, no primeiro caso, para intervalo de 2 milissegundos, o segundo estímulo aplicado não consegue gerar um potencial de ação. Isso acontece por causa dos períodos refratários, que duram alguns milissegundos. Durante esse intervalo, a geração de potencial de ação fica muito dificultada, conforme já dissemos. Para o músculo cardíaco, os períodos refratários serão ainda maiores do que os períodos refratários ilustrados nesse gráfico à direita. Em repouso, a condutância do íon potássio domina, e o potencial de repouso se aproxima em valor do potencial de equilíbrio de K+. Se em certa célula houver ação de um estímulo supralimiar acima do valor do limiar para deflagrar o potencial de ação, vai acontecer ativação dos canais para sódio, que são dependentes de voltagem. Estes vão se abrir
E o aumento da condutância para o Na+, desloca o potencial de membrana para perto do potencial de equilíbrio do íon sódio. O potencial de membrana se aproxima do potencial de equilíbrio do íon sódio. A seguir, a inativação desses canais de sódio. Então, a condutância do sódio diminui ao mesmo tempo que a despolarização causada pela entrada de sódio, ela ativa canais de potássio. Então, a inativação dos canais de sódio e a ativação dos canais para potássio faz com que o potencial da membrana dessa célula seja deslocado para próximo do potencial de equilíbrio do íon potássio, que é ilustrado por essa queda dessa curva. Então, a inativação dos canais para sódio, junto com a grande ativação dos canais para potássio, são dois fatores que vão contribuir para ocorrer esses períodos refratários. Após o período refratário, retorna-se ao estado inicial, o potencial de membrana ele volta ao seu valor inicial, antes do potencial de ação, e a célula é novamente capaz de gerar um potencial de ação ao receber um estímulo supralimiar. É importante ressaltar que o valor do potencial de membrana ele varia entre os valores dos potenciais de equilíbrio de sódio, que é próximo aqui do mais 70 milivolts, e do valor para o potássio, que está aqui perto do menos 80, mas ele não ultrapassa esses valores. Ele oscila entre esses dois limites. Para alguns tipos de células, como é o caso dos cardiomiócitos, a condutância para o íon cálcio também vai contribuir para a forma do gráfico de potencial de ação. Relembrando que a base molecular dos aumentos da condutividade, do aumento da condutância para certo íon, é a abertura de canais iônicos voltagem dependentes que possuem seletividade para determinados íons. A redução da condutância para o íon sódio durante o potencial de ação deve-se ao processo de inativação dos canais para sódio, que vão apresentar 3 estados funcionais: um estado fechado, o estado aberto e o estado inativado. Então, após um potencial de ação, os canais para sódio, eles passam para o estado inativado. Com o passar do tempo, eles retornam para o estado fechado por um processo chamado recuperação da inativação. Somente após a recuperação da inativação dos canais para sódio, a célula pode gerar outro potencial de ação em decorrência de um estímulo supralimiar. Então, antes de recuperar da inativação, se a célula recebe um estímulo acima do seu valor limiar, ela não vai ser capaz de gerar um potencial de ação. Para esse estudo, eu usei essas referências bibliográficas.